Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo. O meu entrevistado de hoje é o João Carlos Anastácio. Ele foi aprovado no 31º exame da OAB e vai contar aí pra gente como ele conquistou essa aprovação. João, seja muito bem-vindo e parabéns! Muito obrigado, muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo convite também. Então, para a gente começar a nossa entrevista, eu queria que você também se apresentasse, falando um pouquinho de você, de onde você qual a sua idade. Eu sou o João, tenho 35 anos, sou de São Paulo, capital, sou casado com a Carol, pai da Lorena, e sou formado em administração desde 2012 e me graduei em Direito no primeiro semestre de 2020. Então já tem 2 graduações e agora conquistou também a carteira da OAB, né? Então queria que você contasse como que você fez para se preparar, né, para esse exame. Essa foi sua primeira tentativa ou você já tinha feito antes? Eu tentei a primeira vez, a primeira fase, ainda durante a graduação, e não estava tão preparado quanto eu imaginava. Tinha feito um curso presencial, que a minha faculdade tinha feito uma parceria com outro curso. Acontecia aos sábados, eu me preparei, mas acabei não fazendo o exame mais próximo, que seria o 29º, e fiz o 30º, mas não fui tão bem quanto eu imaginava. Aí me inscrevi para o imediatamente seguinte e, graças a Deus, conseguimos a aprovação. E aí, para essa tentativa que deu certo, né, como que ficou a sua rotina de estudos? Você precisou conciliar com o trabalho? Já tinha terminado a faculdade, né? Como que foi a rotina em si? A parte inicial foi um pouquinho antes da pandemia, então tive muitas atividades juntas, estava no finalzinho do curso, tinha as atividades do trabalho também, as atividades de casa, alguma outra coisa da família, da igreja, mas não abdiquei totalmente da vida social. Eu tentei conciliar da melhor forma possível e acabou dando certo. Então conta um pouquinho mais como que você fez para conciliar tantas coisas, né? Em que momento do dia você tirava para estudar, para se preparar para a OAB? Eu me organizei para estudar pelo menos 3 horas por dia, mas sem um rigor muito forte. Então, quando tinha alguma atividade, algum compromisso, eu suprimia e compensava no momento seguinte. Então, era mais ou menos dessa forma. Algum momento de dia, chegando do trabalho, em casa, eu fazia essas 3 horas de estudo, com aulas, com exercícios, e funcionou. E aí você estudava de segunda a sexta ou incluía o final de semana também para estudar? Era todos os dias, por conta dessa flexibilidade que eu me permitia, aí podia ser deixar de estudar um dia da semana e compensar no final de semana, mas a programação era para que todos os dias tivesse um pouquinho. E aí, estratégia, né? Como que você descobriu? Foi indicação de alguém? Foi pesquisando na internet? Foi em pesquisa. Eu, da primeira para a segunda fase, comecei a completar o material que eu já tinha com os conteúdos que tinha disponível na internet, atuais, que tem muitas coisas desatualizadas, e achei bastante conteúdo de estratégia, gostei da didática dos professores, da forma de abordar, e aí quando eu consegui a aprovação, eu não tive dúvida de qual curso ia me ajudar a conseguir o segundo sucesso. E aí, quando você teve que escolher, né, a área para a segunda fase, como que você fez essa escolha, né? Qual matéria você escolheu e por quê? Eu escolhi Direito Tributário porque um colega do curso, enquanto na graduação, me disse que as peças de tributário são apenas 7 as específicas, as iniciais. Além disso, no intervalo da primeira fase para a segunda, são aproximadamente 50 dias, e nesse período é possível você esgotar toda a matéria que você precisa aprender. E o professor Rodrigo tem uma didática muito boa, ele no formato que eu comprei do curso, com mentoria, então ele até propõe o quanto de carga de estudo você precisa ter por dia, de acordo com a sua disponibilidade. Então foi bem confortável de fazer, e eu fui fazer a prova bem confiante, porque eu tinha conseguido esgotar tudo, sabia que eu tinha realmente aprendido o que eu tinha me proposto com o material que eu tinha adquirido. Então, quando você viu lá a lista de aprovados, viu o seu nome, você já estava esperando, ou foi uma surpresa? Eu estava esperando, sim, porque eu fiz uma prova muito tranquilo, com muita confiança, pareceu até fácil, mas só se torna fácil se você tem um bom estudo, uma boa disciplina, uma boa organização, e
A gente fica um pouco nervoso de qualquer forma, mas eu fiz com bastante tranquilidade essa prova. E agora, né, em 2020, né, a gente ainda enfrenta a pandemia, né, mas foi um ano que tiveram muitas suspensões, inclusive a segunda fase, alguns adiamentos. Como que você lidou, né, com essa parte até emocional? Ficou muito ansioso? Conta um pouquinho. A ansiedade precisava ser controlada. Eu me organizei para fazer intervalos no meio dessa rotina com bastante carga de estudos. E por conta desses quatro adiamentos, eu consegui estudar toda a matéria mais de uma vez, li todas as apostilas mais de uma vez, fiz todos os exercícios propostos e assisti às videoaulas, ouvi os áudios sem número de vezes, e aí que veio a tranquilidade para fazer a prova, porque realmente eu tinha absorvido todo o conteúdo que tinha lá. Então a pandemia não te prejudicou, assim, no sentido de você ficar muito ansioso, pensar em desistir, não querer mais fazer a prova. Pelo contrário, você aproveitou o tempo para reforçar os estudos e se sentir mais preparado e confiante na hora de fazer a prova. Exatamente. O professor até falava dessa peculiaridade, né? Que nós deveríamos usar da melhor forma possível para que esse tempo maior fosse melhor utilizado, que a gente controlasse um pouquinho a ansiedade e aproveitasse para aumentar o nosso conhecimento, a absorção do que a gente tinha lá à nossa disposição. E agora falando um pouco mais assim sobre a sua forma de estudar, né? O que você costumava fazer mais? Fazer exercícios, ler mais a teoria? Tinha alguma tática de memorização? Para mim funcionou muito as videoaulas. Como é um conteúdo que está disponível para você baixar, como você pode ainda, se tiver internet, ouvir onde você estiver. Eu corro também, sou atleta amador de corrida. Então, durante as corridas, eu vi o professor Rodrigo dando as aulas dele, assisti muito videoaulas. Então, todo o tempo que eu tinha, que conciliava, que cabia uma tela ou um fone no ouvido, eu estava usando. Então, todo o tempo que tinha para estudar, você aproveitava. Todo o tempo possível. E aí você falou que conseguiu também conciliar a família, a vida social. Como que você fez isso? Foi um desafio bem grande, mas com organização, com disciplina, eu acho que dá. Se você priorizar o que é prioridade antes que se torne urgente, você consegue um tempinho para cada coisa, encaixa tudo na rotina e alcança seus objetivos. E você comentou que você se formou na faculdade de Direito no primeiro semestre do ano passado, né? Isso. Os seus amigos que se formaram junto com você já tinham sido aprovados, foram aprovados dessa vez também? Como que foi em relação a isso? Já no 9º semestre, eu estagiava também no núcleo de prática da faculdade, e no núcleo de prática, na minha sala, já tinha alguns colegas que já tinham conseguido aprovação. E isso me inquietava um pouco, porque eu era um aluno bom, eu sempre tive boas notas, participava ativamente das aulas e tinha bom relacionamento com os professores, e achava que a aprovação no exame viria meio que naturalmente. E não foi bem assim no primeiro revés, no único revés. E serviu de lição para aprender, para me esforçar um pouco mais, para me dedicar e entender como que é essa prova, o que ela exige de você, e aí funcionou. E agora, né, que você foi aprovado com a carteira da OAB, o que você pretende, né? Advogar mesmo? Pensa em fazer concursos públicos? Quais são os planos? Lá em casa nós somos empregados públicos e funcionários públicos também. Eu sou empregado público há 12 anos. E eu pretendo também entrar no funcionalismo público através do direito, mas precisamos daquela experiência de 3 anos e por isso eu pretendo advogar o quanto antes. E aí, atualmente, o que você faz e que concurso você prestaria, assim, que você pensa na área de direito? Os concursos específicos de direito ainda não defini, são um leque. Muitas opções, né? Mas eu sou funcionário do metrô hoje, há já quase 13 anos. Bastante tempo. E também tem familiares que trabalham no serviço público. Sim, minha irmã trabalha no Tribunal de Justiça, minha mãe trabalhava na Procuradoria do Trabalho, tem bastante familiar trabalhando para o governo. E na área de direito teve alguém que te influenciou nessa decisão? Não, o direito era um sonho de criança que eu sempre imaginava, queria, almejava ser advogado, mas tentei a primeira vez em 2005, mas não tinha maturidade suficiente para o que o direito exige, aí acabei abandonando a faculdade e voltei a estudar na administração. Aí quando concluí a administração vi que ainda não era aquilo e voltei para realizar o sonho. E agora realizou, foi aprovado, né? Isso aí. E qual que é a sensação de ser aprovado? É muito boa.
são uma explosão de emoções, né? Quando a gente conquista um resultado, quando a gente alcança o objetivo. Acho que foi o alívio por ter concluído essa etapa, gratidão a Deus pela capacitação e orgulho por ter sido capaz de fazer algo que é um desafio tão grande, né? Como que você acha que o Estratégia, né, te ajudou a conquistar essa aprovação também? Eu acho que foi determinante, principalmente pela forma de abordagem, pela forma de disponibilidade do material. A divisão é muito bem feita, a organização de tempo, tanto proposta pela própria plataforma, como a que você organizar, é muito fácil de destrinchar, você consegue fazer essa organização de uma maneira muito fácil, encaixar na sua capacidade, no seu tempo disponível. Eu acho que esse foi determinante para mim. Para a segunda fase, o curso da estratégia foi determinante. E agora, analisando, né, esse período de estudo, se você pudesse observar e analisar quais foram os erros e acertos, né, quais seriam? Acho que o meu principal erro foi não encarar a faculdade desde o primeiro dia como uma preparação para toda a vida profissional como advogado. Se eu tivesse me dedicado um pouco mais desde a primeira matéria, eu não precisava rever tantas matérias na hora de fazer a primeira fase. Eu acho que o acerto foi entender as minhas limitações e as minhas necessidades, buscar as ajudas que eu precisava, como comprar o curso do Estratégia e lançar a mão dos apoios que eu tive, da minha mãe, dos meus familiares, minha esposa, de todo mundo. Então, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você também deixasse uma mensagem para o pessoal aí que está se preparando para a OAB, né, que sonha em ser advogado, em conquistar carteira. O que você poderia deixar de mensagem final para essas pessoas? A minha mensagem é para não desistir. Continue, conheça-se primeiro, conheça, como eu falei, as suas limitações, entenda a prova, entenda o que a banca exige de você, conheça também, se domine para o seu controle emocional, para que no dia da prova, que é uma exigência psicológica muito grande, que você esteja pronto, descansado, preparado para esse desafio. Continue que dá certo, todos conseguimos, só precisamos de persistência. João, queria te agradecer então mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite, né, vindo até aqui compartilhar a sua história, a sua experiência com outras pessoas que também buscam uma aprovação. Então, muito obrigada e muito sucesso. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, sucesso para todos nós. Pessoal, a gente termina por aqui. Até uma próxima entrevista. Tchau, tchau.